eu sou o Fernando Guazelli, nós estamos aqui na Fazenda Meia Lua, na localidade do Guacho, né, município de Campestre da Serra. Nós fazemos parte da Ecocampus, que é a nossa associação de produtores orgânicos, né, aqui de Vacaria e região, integrando a cadeia solidária das frutas nativas, né, a Câmara Temática das Agroflorestas. Dá para dizer que tem 4 sistemas diferentes, vamos dizer assim, de condução agroflorestal. Tem áreas diferentes, tamanho de área e até por isso também intensidade de manejo diferente, né? Desde um ali onde o manejo é bem menos intenso, a gente conta mais com a natureza e vai fazendo intervenções, né? Até manejos mais intensos, lá onde tem amora, mirtilo, onde aí a gente, né, tem uma presença mais direta assim, nos processos. A gente realmente acredita nesse caminho aí, né? De trabalhar em harmonia com a natureza e com as pessoas, né? Vamos olhar então os nossos sistemas agroflorestais. Então aqui onde a gente está, né, a área que a gente chama aqui do Morrão, né? É a área maior de agrofloresta que a gente tem aqui na propriedade, né? São um pouco mais de 22 hectares de agrofloresta nesse manejo aqui. Isso aqui era uma área de campo nativo, eu tinha gado, aqui meu pai tinha as vacas de cria aqui e tal, né? Eu quis introduzir, né, esse sistema agroflorestal. Essa aqui é a área onde a gente tem um manejo menos intensivo, né? Aqui até por ser uma área maior a gente não tem condições de dar uma mão de obra mais intensiva, né? Aí a gente cometeu alguns erros, né? Talvez já tivesse entrado ainda com umas pioneiras antes e tal, mas sobretudo as goiabeiras se destacaram. Em 2015 a gente entrou com as bracatingas, a gente inverteu, a gente tem consciência que a gente inverteu, né? A gente tinha que ter iniciado com as pioneiras, mas acabou que a gente fez dessa forma, que foi aprendendo no caminho, né? Depois de 2015 a gente introduziu sabugueiro, introduzimos mais bracatinga com semente. Como era campo nativo, o solo, por exemplo, não foi feito nenhuma correção, não foi feito calagem, adubação, nada, sem aporte externo de energia, né? Já tenho até desenvolvida, né, as mamicas de cadela, essas são espontâneas, né? Eu acho assim que o maior equívoco que a gente cometeu, a gente pegou um potreiro de campo nativo e já quis sair botando frutífera, né? Não é bem assim, né? Não. Hoje a gente já procura entrar com bracatinga, com a própria arroeira vermelha, aquela, né? Ela é bem valente, assim como pioneira, bem rápida também, né? Plantou bastante araucária de muda, com pinhão, então a gente tem araucárias de várias idades, né? Nesse caso aqui a gente não tem alinhamento, mas até brinquei com vocês, né? É semi-aleatório, porque na verdade a gente tem alguns cuidados com o espaçamento, principalmente da mesma espécie, né? Por isso a gente deixou capoeira também, né? A não roçar aqui foi principalmente em função da erva mate, para ter sombra para as mudinhas de erva mate. Assim, as primeiras coisas que a gente teve em mente aqui foi a erva mate e o pinhão, né? Cada um a seu tempo. É claro que vai ter goiaba e a gente vai colher essa goiaba, né? Vai ter, mas num primeiro momento é isso que a gente tinha em mente. Aí entraria o butiá também como opção econômica, né? Acho que é possível e até necessário, interessante adensar um pouco mais ainda, mas na medida em que essas árvores que estão aqui forem crescendo, isso já vai acontecer também, né? Então a gente plantou aqui nessa área várias mudas de ipê, de cedro, árvores de madeira nobre, assim, né? Umas guavirova, guamirim. Foi feita uma diversificação interessante ali, sabe, no ano passado também. A gente vai introduzindo, vai enriquecendo e a natureza vai fazendo o que ela sabe muito bem, né? Que aqui já é um outro manejo, né? De SAF aqui, já que a gente consegue ter uma intensidade de atendimento, de manejo maior do que aquele que a gente olhou lá no Morrão, né? São áreas que originalmente eram de campo nativo, depois elas tiveram anos de cultivo de grãos e depois de hortaliças. Teve uns 2 ou 3 anos de grão em plantio direto, semeadura direta, o que ajudou um pouco o solo. Para cima das cabeceiras dos banhados, a gente fez esses SAFs, então, né? A gente colocou isso aqui, antes de mais nada, para proteger as nascentes das cabeceiras do banhado, né? E aqui a gente entrou já com uma diversidade bem interessante, assim, né? De frutíferas e tal. Só que as bracatingas aí também a gente fez uns manejos, tem feito todos os anos uns manejos de poda, não poda tão intensa, mas a gente foi tirando os ramos mais de baixo, né? E pegando esse material todo e colocando ao redor das mudinhas, que eram menores, né? E olha só, as bracatingas passaram correndo das frutíferas e foram para cima, né? Mas aqui a gente entrou então em termos de frutífera com guavirova, uvaia,
araçá e guabiju, a gente tem cereja do Rio Grande, tem ariticum, quaresma, mas todas elas a intenção sim é colher e comercializar, né? Sobretudo o araçá, que foi eleito, entre outras coisas, pela época de colheita. Aqui a gente trabalha em linhas, né? Vocês veem que a gente tem trabalhado em linhas. Por que em linhas? Então aí você consegue fazer uma roçada mecanizada, né? A gente consegue roçar com trator. Qual que é o espaçamento aqui entre as linhas? Entre as linhas a gente fez de 5. O que nos orientou aqui foi a declividade do terreno. Eu acabei fazendo né, de forma perpendicular, vamos dizer assim, a descida, né? E em função do banhado ali embaixo, né? Então a ideia foi mais assim no sentido de preservação e enriquecimento do solo. Foram semeadas aqui cobertura de inverno, né? Então tem azevém, foi semeado azevém e depois foi semeado trevo branco, eu ainda quero entrar com trevo vermelho, algum nabo e alguma coisa de ervilhaca. Então a gente deixa o trevo e todas essas, fazer a ressemeadura natural. Depois, no verão, a gente não faz cobertura, a natureza se encarrega disso, né? Então vem um monte de coisa que levanta uma biomassa, claro, verão, né? Bem mais alto. E outono ali, quando essa biomassa está bem levantada, a gente faz uma roçada para aportar isso aí para o solo. Talvez no futuro a gente faça uma linha no meio dessa entrelinha, até para ir adensando mais. A gente tem testado aqui uns manejos de arqueamento. Então em várias espécies, né? Aqui tem uma guaviroveira, lá tem mais para lá a gente tinha visto uma cereja, né, uma cerejeira, e nos araçás principalmente a gente fez também. Como é que você vê o sistema agroflorestal nesse dilema no qual a gente se encontra entre derrubar tudo e virar tudo lavoura porque precisa produzir teoricamente alimento, ou então não derruba nada, não encosta em nada e deixa tudo virar mato e aqui não entra ninguém e Como é que você vê o sistema agroflorestal entre esses dois mundos assim? Ele vem com uma grande resposta, né? Uma grande alternativa, talvez a grande alternativa, né? Eu arriscaria dizer, para unir esses dois conceitos, né? De você ter a produção de alimentos saudáveis, alimentos limpos, vamos dizer assim, né? Com a conservação ambiental, porque daí você tem a tal da conservação pelo uso, que é real, né? Isso é real, você acaba estimulando o produtor. Ainda é um desafio assim de muitos colegas agricultores enxergarem a realidade disso, né? Que você não tem que pegar um sistema que você acha que está errado, né? Ou que você vê que está errado, e ficar batendo contra ele, não é isso. Você pega e faz alguma coisa melhor, mais evoluída, que traga mais respostas, e aí você vai mostrar que aquele outro está obsoleto. Então eu acho que é por aí que a gente está caminhando, né? Porque se você insistir em sistemas que não são sustentáveis, não vai ser uma boa ideia por muito tempo, né? Essa área ela tem 4 hectares e até 10 anos atrás houve o cultivo convencional de hortigranjeiros. Depois teve 3 anos de plantio direto de grãos, mas ainda com uso de químicos, e aí isso parou tudo isso definitivamente, né? E em 2014 a gente introduziu a amora em cultivo orgânico. Fizemos talhões de amora, por causa da espaldeira e tal, né? Com 5 fileiras cada uma, foram 15 talhões. Isso em 2014. E ficaram espaços entre esses talhões. Esses espaços a gente introduziu nos espaços ali espécies nativas, frutíferas nativas. 3 linhas, uma central de butiá e 2 laterais daí com uvaia e araçá. Essas espécies foram escolhidas porque a colheita não coincide com a colheita da amora. Primeira parcela, digamos assim, das amoras, né? Uhum. E aí ela é intercalada com o mirtilo que vem em seguida. Isso. E Nesse caso aqui com mirtilo, depois vai ter amora de novo e depois vai ter nativas, né? Em 2017, naqueles espaços, né, ao lado dos talhões de número par, a gente introduziu o mirtilo. Também são 5 variedades de mirtilo, também em cultivo orgânico, né? E a nossa intenção é que esse cultivo, além de orgânico, passe cada vez mais a ser agroecológico, né, sintrópico, enfim, cada vez mais sustentável e menos dependente de insumos externos. Tem muita coisa muito favorável nas nativas que a gente acaba não enxergando. Olha quão baixos são os custos aí nesse caso. Não vou dizer que são inexistentes, mas são quase. Né? O custo do araçá é praticamente a muda.
Aqui em Campestre, acho que é o maior produtor do Brasil de amora hoje, por exemplo, né? Campestre tem 90 ou 100 hectares de amora. Então, e o pessoal tudo produzindo veneno, cara. Nós somos os únicos produtores orgânicos, só nós. E eu não fico feliz, eu fico triste, né? Eu queria que todo mundo fosse. O nabo tem uma raiz pivotante maravilhosa, né? Além disso, ali as abelhinhas ali, ó, tá vendo? Ele garante a florada aí para elas antes da primavera, né?